I say, Welcome to Israel. Normalmente eu digo bem-vindo a Israel, mas agora estou na Irlanda. Então digo bem-vindo a esta edição de mais um Curtas do Apocalipse. O que iremos destacar hoje será os primeiros versículos do Apocalipse, capítulo 1, para que possamos compreender de forma adequada qual é o propósito deste livro, como também para quem esse livro foi direcionado. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo em Apocalipse capítulo 1. Entre as tradições de Israel, conseguimos perceber algo consistente. Por exemplo, provavelmente você sabe que em todo Shabá e nos dias de festa em Israel, são feitas leituras especiais da Torá, como também dos profetas. E como sabemos o que é lido? Bem, essas partes têm títulos ou nomes. Geralmente, vemos que o nome dado a uma parte da Torá para uma determinada semana é baseada na primeira palavra do texto, ou naquele primeiro versículo. Talvez a primeira frase que tenha um significado, ou ainda uma palavra importante. É do mesmo jeito com relação ao livro do Apocalipse. Por que o livro do Apocalipse tem esse nome? Vou te dizer, olhe comigo no capítulo 1, versículo 1, onde está escrito Revelação do Messias e Yeshua. Agora, a pergunta que eu acho que precisamos nos fazer é esta. Por que há uma necessidade para sabermos a revelação do Messias e Yeshua? Nós o conhecemos, já estudamos sobre ele. Os evangelhos nos dizem tudo o que precisamos saber sobre a pessoa e a obra do Messias. Acredito que esse livro do Apocalipse tem grande importância para nós, e especificamente para aqueles que estarão vivos e aqueles que serão seus discípulos nos últimos dias. É para que tenhamos uma compreensão correta do Salvador ressuscitado, o que ele é, a quem ele é submisso, a vontade de seu Pai Celestial e como precisamos responder a ele. Então, é necessário que tenhamos uma compreensão adequada, a identidade correta de quem ele é e o que ele vai realizar quando voltar na segunda vez para fazer 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Derrotar os inimigos de Israel, que se opõem aos propósitos de Deus. Sabe, esses inimigos sabem qual é o papel importante que Israel vai desempenhar nos últimos dias, tanto o povo judeu quanto a terra de Israel. Então, o inimigo vai querer destruir o povo judeu, atacar a terra de Israel, para impedir o propósito de Deus. E qual é esse propósito? O maravilhoso propósito de estabelecer seu reino, onde seus verdadeiros discípulos possam experimentar bênçãos para sempre e receber as promessas de Deus. Este é o propósito do reino. Então sabemos que Yeshua vai voltar, e estou falando de sua segunda vinda, não da bem-aventurada esperança ou do arrebatamento, mas falo da segunda vinda, no final da 70ª semana de Daniel, no final dos últimos 7 anos, quando ele virá para destruir os inimigos de Israel. Ele virá para trazer a salvação. Sabemos que 1/3 do povo judeu, aqueles que ficaram vivos, que sobreviveram àquele tempo que é conhecido como tempo da angústia de Jacó, para o povo judeu, esse 1/3 vai olhar para ele, que foi perfurado, e eles vão recebê-lo. Eles vão compreender quem ele é e o que ele fez 2000 anos atrás, e eles vão recebê-lo como seu libertador. De forma mais específica, Isaías nos diz, redentor deles. E a terceira coisa que o Messias vai fazer é estabelecer seu reino. Então, precisamos ter uma compreensão adequada do Messias. E é por isso que esse livro foi escrito. Olhe de novo no versículo 1. Revelação do Messias e Yeshua, que Deus lhe deu. Ou seja, Deus deu a quem? Àqueles que leem esse livro, àqueles que vão responder em obediência à sua revelação. É a verdade
que Deus lhe deu para mostrar. Para quem? Estas palavras são muito importantes, pois tem a ver com para quem este livro foi escrito, aos seus servos. Faça-se agora uma pergunta muito importante. Você é um servo do Messias? Não te perguntei se você quer ser salvo, se quer evitar o castigo do inferno, se você quer as bênçãos de Deus. Eu não te fiz essas perguntas. Eu te fiz uma pergunta bem diferente. Você é um servo de Deus? Vemos aqui um princípio bíblico que aprendemos dessa passagem. Deus quer nos mostrar algo, e diz aqui, para nos mostrar algo. E a única forma de compreendermos e termos uma percepção da revelação deste livro é se nós desejarmos servi-lo. É para essa pessoa que ele está escrevendo. Repetindo, para mostrar aos seus servos o quê? E isso significa que coisas precisam acontecer, e acontecer rapidamente. Não está sendo usada aqui a palavra em breve, ou seja, quando João escreveu essas coisas, ele não prometeu que essas coisas aconteceriam em breve. O que ele diz é isso, que elas acontecerão rapidamente. E o que isso significa? Que tem um objetivo muito importante. Posso explicar. Se não estivermos prontos, se não tivermos a compreensão correta, a perspectiva correta, se não estivermos preparados quando essas coisas começarem a acontecer, se nós não a compreendermos, nós não estaremos olhando em direção a elas. Dessa forma, não estaremos compreendendo o que está acontecendo e não seremos capazes de responder adequadamente. Não seremos capazes de servi-lo como ele nos ordenou a servi-lo. Então, ele está nos mostrando, nos revelando quais coisas são necessárias que aconteçam rapidamente. E vemos que elas foram assinaladas, ou seja, elas foram comprovadas para isso. Elas foram seladas, elas foram certificadas por Deus. Continuando, está escrito que ele as enviou por meio de seu mensageiro ao seu servo João. Então, este mensageiro que foi enviado para João é a palavra usada para anjo. Ou seja, Deus usou um anjo para comunicar a seu servo João todas essas coisas que você e eu podemos compreender. E não significa que podemos apenas compreendê-las. Nós realmente devemos compreendê-las, de modo que possamos respondê-las para que nosso Pai Celestial seja glorificado. Olhe agora o próximo versículo, o versículo 2, que dá testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Yeshua, o Messias. Espero que você consiga constatar duas coisas aqui. Espero que você veja a relação entre o testemunho do Messias e a palavra de Deus. Essas duas coisas estão intimamente ligadas. Vemos tantas vezes na Escritura que o próprio Messias disse: eu faço essas coisas para que se cumpra a Escritura. A mesma coisa acontece aqui. Tudo isso acontece para que se cumpra aquilo que finalmente deve acontecer para que o reino se estabeleça. Repetindo, que dá testemunho da palavra de Deus e do testemunho do Messias, que ele também viu. Como ele viu? Bem, o livro do Apocalipse é um livro de visões. Visões que vieram de Deus por meio de seu servo, desse mensageiro, desse anjo que foi dado a João, para que João pudesse escrever, a fim de que nós saibamos essas coisas. Repetindo, nós somente teremos discernimento para compreendê-las se tivermos esse desejo de obedecê-lo como algo fundamental em nossa vida. Eu não quero apenas ser salvo. Eu não quero encontrar o castigo para meu pecado e não quero experimentar o inferno. Claro que não queremos essas coisas. Entretanto, o que vai nos dar a habilidade de entender o livro do Apocalipse de Deus
é ter a fortaleza e o poder de aplicá-lo em nossa vida, é se nós realmente desejarmos servi-lo. Continuando a leitura desta mesma passagem, olhe agora, por favor, no versículo 3. Estou falando do versículo 3 por causa da primeira palavra que, claro, está em grego, pois o livro do Apocalipse foi escrito em grego. Mas tem uma contrapartida desta palavra em hebraico. E a palavra em hebraico é ashre. E o que ela significa? Significa ser feliz e ser abençoado. Provavelmente porque você tenha sido abençoado, o resultado de ser abençoado é a felicidade. E Deus nos diz como podemos experimentar isso. Ele escreve de forma bem clara: feliz é aquele que lê. Numa congregação local, alguém sempre é o leitor. E naquela época, a congregação local parecia muito com uma sinagoga, onde havia um leitor específico que era chamado para ler a palavra de Deus. E aqui não é diferente. Olhe de novo. Abençoado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Perceba que este é um livro de profecias. E quando olhamos para a profecia historicamente, através do Tanar, a Bíblia hebraica, vemos que existem dois propósitos que estão relacionados. Um deles é que esta profecia provoca o arrependimento. E por meio desse arrependimento, como consequência, surge a ordem de Deus. Vou repetir: a profecia produz o arrependimento no povo de Deus, para que a ordem de Deus possa ser experimentada. E é na ordem de Deus, que está associada à vontade de Deus, que encontramos essa paz, essa alegria, pois encontramos a provisão de Deus. Somos beneficiários de seu poder. Experimentamos essa perspectiva correta. Portanto, tudo isso é fundamental para que caminhemos na obediência de Deus. Assim, abençoado e feliz é aquele que lê, como são aqueles que ouvem. E a palavra ouvir aqui tem o objetivo de implementar, obedecer às palavras dessa profecia. Observe, e aqueles que guardam essas coisas que foram escritas nela, nessa profecia. Então, o que temos que fazer? Não apenas ouvir, não apenas dizer, sim, eu acredito nessas coisas. E ao observar essa palavra no final do versículo 3, temos também que guardar as coisas que foram escritas nela, ou seja, nessa profecia. Por quê? Veja o final do versículo 3, que diz: pois o tempo está próximo. Eu tenho consciência que esse texto foi escrito em volta de 2000 anos atrás, mas próximo, porque sabemos disso atualmente, por causa das outras profecias e do que está acontecendo no mundo. Quando olhamos para esse mundo e para o que está acontecendo, podemos ver de forma profética que estamos chegando perto dos últimos dias. Existe uma mudança significativa ao nosso redor. Precisamos ter discernimento para compreender que essas mudanças estão nos comunicando que os últimos dias estão se aproximando. Olhe no versículo 4. Nós teremos uma série de curtas do Apocalipse sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, não vou aprofundar muito nessa questão. Mas agora, olhe no versículo 4 o que está escrito. João, o autor deste livro que recebeu essas visões deste anjo que foi enviado por Deus. João às 7 igrejas da Ásia. Então perceba que essas igrejas não estão na terra de Israel. Elas estão na Ásia. E o que isso nos diz? Isso nos diz que elas estão em exílio. E por que isso é importante? Porque este livro foi escrito para aqueles que estão em exílio espiritual. E o que quero dizer com isso? Estamos neste mundo. E onde é a nossa casa? No reino de Deus. Então, ele foi escrito para aqueles que, embora tenham esperança, embora tenham a promessa do reino, eles ainda estão nesse mundo. E esse livro vai nos relatar os fatos que provocarão a instauração do reino de Deus. Olhe de novo no versículo 4, onde lemos: João às 7 igrejas da Ásia. A vocês,
graça e paz daquele que é, daquele que foi e daquele que há de vir, e dos 7 Espíritos. Por que 7? 7 é um número que fala sobre a santidade. Já compartilhei com vocês, muitas vezes, que a santidade se refere ao propósito de Deus. Somos informados aqui que estes 7 Espíritos, na verdade, é um único, o Espírito Santo, mas ele é chamado de 7 Espíritos, porque ele é aquele que traz a ordem de Deus, dos 7 Espíritos que estão diante. E perceba como o versículo 4 termina, diante do seu trono. Eu espero que você tenha estudado bastante para saber a importância da palavra trono no livro do Apocalipse. Nós a vemos sendo repetida muitas vezes ao longo deste livro. De fato, num só capítulo, a palavra trono aparece 12, 13 vezes. E o livro do Apocalipse é exatamente sobre isso. Sobre aquilo que deve acontecer, que trará mudanças. Que mudanças? O trono de Deus, que está no céu, sendo trazido à terra. E com essa mudança de lugar, do céu para a terra, este trono, o que conseguimos entender? O governo justo de Deus, ou seja, a instauração do seu reino. Portanto, existe um exílio, e esse exílio será esclarecido para o povo de Deus com o estabelecimento de seu reino, quando seu trono for levado à terra. Versículo 5. E do Messias e Yeshua. Quem é o Messias? Diz aqui, a testemunha fiel. Tudo que ele fez foi resultado fiel da vontade de Deus. Ele realizou perfeitamente a vontade de Deus. Continuando essa testemunha fiel, o primogênito dos mortos. Ele tem primazia em todas as coisas. Agora, o primogênito dos mortos fala sobre sua vitória. Ele teve que ressuscitar dos mortos neste novo estado original. Outros ressuscitaram dos mortos no Antigo Testamento, mas não nessa forma do novo reino. O Messias nasceu neste mundo, num corpo humano normal. Seu corpo morreu, mas o que foi levantado de uma forma original e simboliza essa mesma nova vida, esse mesmo corpo que também teremos. Sendo o primogênito dos mortos, ele derrotou a morte. E a que se compara a morte? Ao pecado. Ele derrotou a morte e o pecado por meio da sua ressurreição. Continuando, está escrito, aquele que governa os reis dessa terra. Falar sobre sua vitória lhe dá absoluta autoridade sobre todos. Ele nos ama. Este que nos ama. E a próxima palavra usada aqui significa libertação, liberdade. É uma palavra que significa ruína. Esta palavra fala do fato de que ele nos libertou, que ele destruiu, que ele nos deu liberdade. Do quê? Dos nossos pecados. E como ele fez isso? Bem, a forma mais comum de identificação de Yeshua está no livro do Apocalipse, como um cordeiro. E cordeiro é o animal sacrificado com o propósito da redenção. É por isso que falamos sobre o Messias como a nossa Páscoa, pois ele que nos deu a redenção eterna. E ele fez isso. Observe o que a Escritura diz. Ele nos soltou, nos libertou. Em outras palavras, ele nos desligou dos nossos pecados. E como ele fez isso? Por meio de seu sangue e nos fez. No Antigo Testamento, em Êxodo 19, versículo 6, está uma excelente passagem onde Deus vai fazer para nós um reino de sacerdotes. É verdade. Voltando ao Apocalipse, percebemos que a linguagem é um pouco diferente. Diz aqui que ele vai nos fazer. Quando você olha nos textos receptos, o que acontece é isso. O Novo Testamento em grego, na versão da Nestle Aland, segue literalmente o que está escrito em Êxodo 19, 6.
Mas muitas vezes vemos que João pega uma passagem muito conhecida do Antigo Testamento e ele a altera. Por quê? Para pegar essa verdade e nos dar uma nova revelação, para nos ensinar um elemento a mais. E é precisamente o que está acontecendo aqui. Está escrito: e para nos fazer reis e sacerdotes. Não um reino de sacerdotes, mas reis e sacerdotes. Por quê? Eu acredito que isso sustenta o que veremos mais tarde no livro do Apocalipse, no capítulo 20, onde diz que vamos governar e reinar com ele. O que isso quer dizer? Tem a ver com ser rei. Então ele vai nos fazer tanto reis quanto sacerdotes para Deus, seu Pai. E então diz, eu vou concluir aqui, e a ele, ou seja, a Deus, o Pai, tudo que o Messias, o Filho de Deus, fez foi para honrar seu Pai. Vamos dizer isso de uma forma diferente, para trazer glória a Ele. Exatamente o que devemos fazer. E o objetivo desta vitória é que seremos colocados numa condição onde possamos somente trazer honra e glória a Deus. Observe novamente onde isso está escrito, no versículo 6. Ele fez de nós reis e sacerdotes para Deus, e referindo-se a Deus, seu Pai, e a Ele, a glória e o domínio. A palavra usada para poder fala aqui sobre Deus sendo soberano, todo-poderoso. A Ele toda a glória e o domínio. Literalmente está escrito, por todos os séculos dos séculos, que é uma expressão que significa para sempre. E essa frase, para sempre, é mais uma vez um termo do reino. Este mundo onde nós moramos é temporário. Este mundo onde vivemos vai experimentar a ira de Deus. Deixe-me agora te dizer que a única forma que você pode deixar de experimentar a ira de Deus, não experimentar seu julgamento, é quando você perceber exatamente aquilo que a Escritura diz. A forma que encontramos a separação, a libertação dos nossos pecados, tem só uma maneira, por meio de seu sangue. Literalmente, no seu sangue. Somente por meio dele conseguimos experimentar esta redenção eterna que vai nos separar dos nossos pecados. Ele já pagou o preço, de forma que possamos ter a vida eterna no reino de Deus. E o livro do Apocalipse é um livro de encorajamento. Por quê? Porque aprendemos sobre os eventos que acontecerão. Acontecerão. Uma palavra muito importante para que venha essa mudança do reino. Assim, faça-se essa pergunta. Você está pronto para essa mudança de reino? Você sabe o que vai acontecer quando você vir essas coisas? Quando você vir o Messias? E aqui eu concluo com este versículo. Sabe, o Messias disse assim, retirado do livro de Lucas, capítulo 21. Quando começarem a acontecer essas coisas, ele nos fala para sermos corajosos. Ele nos fala para levantarmos nossa cabeça. E o que isso significa? Preparar-se para Deus reconhecer você. E o que isso significa? Quando essas coisas começarem, prepare-se para logo depois. Agora, há algumas coisas que temos que vencer. Este livro foi escrito para aqueles que triunfam, o que pode ser confirmado nos capítulos 2 e 3, quando ele fala diretamente a estas 7 igrejas da Ásia Menor. Sabemos que, por meio da fé, da fidelidade de Deus e de nós nos rendendo a Ele nos dará o poder e o entendimento para triunfar sobre todas as coisas, de forma que possamos ser considerados fiéis. O que isso significa? Não importa o que acontece ao nosso redor, preste atenção, não importa o que acontece ao nosso redor, na nossa vida, o que acontece com os que amamos, com a nossa família, tanto faz. Todas essas coisas que disse são temporárias, elas vão desaparecer. E veremos algo que deveria te animar. Veremos uma restauração absoluta no reino de Deus. Por isso, deveríamos ter a mente no reino de Deus sempre. E este é o propósito deste livro do Apocalipse, para nos ensinar o que vai acontecer antes da instauração do reino.
E quanto mais você compreender a revelação verdadeira do Messias Yeshua, melhor preparado você estará para obedecer aos propósitos de Deus. Vou fechar por aqui. Até a próxima vez. Shalom novamente. Shalom desde a Irlanda. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom desde Israel.